Às 8 horas, quando a contemplação das famosas grutas de Qumran, onde os beduínos descobriram os célebres manuscritos do Mar Morto, tinha conseguido distrair em parte a nossa tristeza, o motor de um helicóptero do exército devolveu-nos a realidade. Vinha do norte, seguindo a linha da costa, a baixa altitude, sobre os escassos 300 metros de dunas que nos separavam da margem do grande lago. Todos, instintivamente, dirigimos o olhar para o tenente. Mas o oficial, impassível, limitou-se a olhar para o aparelho. Este, depois de ter pairado uns segundos diante da caminhonete, levantando nuvens de areia e agitando sem piedade os juncos e as gestas, empreendeu de novo o voo em direção ao sul. Embora aquela zona, desde o extremo noroeste do Mar Morto, estivesse cercada de arame e repleta de tabuletas que recordavam a proibição de tomar banho e o caráter militar daquela faixa de terra, todos sentimos a mesma coisa. O helicóptero não estava fazendo um voo rotineiro. E o fato de ter efetuado um voo estacionário em frente ao veículo aumentou as nossas suspeitas. Não havia dúvidas. A viagem da caminhonete estava sendo vigiada. O motorista acelerou, deixando para trás o oásis de Engedi. E às 8h20, para surpresa geral, abandonava a estrada principal e metia por um desvio à direita. No meio do inesperado cruzamento, um enorme cartaz gritou-nos o nome do nosso iminente destino. Um destino que, efetivamente, já me tinha sido adiantado pelo general Curtis. Masada. Um murmúrio quebrou o silêncio do grupo, fascinado perante a repentina aparição, a ocidente, do histórico e altivo rochedo. Em pouco mais de 8 minutos, a caminhonete percorreu os escassos 3 quilômetros de curvas que unem o sopé do grande monte truncado ao litoral do Mar Morto. Com o passar dos séculos, os leitos das correntes, como naqueles tempestuosos momentos, tinham esculpido formas estranhas e quase mágicas entre as dunas e montículos ocres e amarelados que cercam quase por completo a formidável meseta de Masada. O local não podia ser melhor nem mais adequado. Tanto para a montagem da estação receptora de imagens como para os nossos verdadeiros objetivos. E isto por 2 motivos. O primeiro, pelas características físicas daquela montanha isolada, a qual, na sua vertente oriental, se eleva a 1.300 pés sobre a superfície do Mar Morto, e segundo, pela sua localização privilegiada, a cerca de 100 quilômetros a sul de Jerusalém e a centenas de milhas dos 2 focos de atrito, os Montes Golã, na fronteira com a Síria, e o Sinai. Aquele colosso de rochedo, dourado pelo ardente sol do vizinho deserto da Judéia, com seu cume plano e em forma de convés de barco, com 1.900 pés de comprimento, de norte a sul, e outros 650, de este a oeste, praticamente cortada a pique em toda a volta, era uma base segura, quase inacessível, e ideal para uma operação como a que nos propunhamos levar a cabo. O segundo motivo era mais íntimo e importante para os israelitas do que para nós, os homens do cavalo de Troia. Na extensa documentação que me fornecera o general estava pormenorizada a insólita e emocionante história daquele gigantesco promontório. Masada tinha sido o cenário de um dos mais dramáticos e simbólicos acontecimentos da sempre agitada vida de Israel. No ano 66 da nossa era, o povo judaico voltou a pegar em armas contra o Império Romano. Aquela guerra duraria 4 anos. Por fim, no ano 70, o general romano Tito conseguiria vencer a resistência dos defensores de Jerusalém, destruindo a cidade santa. Mas um último foco de valentes israelitas se refugiaria no alto de Masada, resistindo ao cerco romano até a primavera do ano 73. No ano 72, o governador romano Flávio Silva tomou a decisão de esmagar este último e incômodo reduto de judeus revoltosos. Dirigiu-se a Masada com a 10ª Legião, tropas auxiliares e milhares de prisioneiros israelitas. Ao todo eram cerca de 15.000 homens. Tanto os sitiados como os atacantes se prepararam para um prolongado assédio. Silva mandou construir 8 acampamentos em volta da montanha, bem como uma muralha que rodeasse Masada, cortando qualquer tentativa de fuga. No início da rebelião judaica do ano 66 DC, um grupo de fanáticos tomou de assalto a escassa guarnição romana destacada para Masada. E ali se manteve enquanto durou a guerra.
Quando Tito conquistou Jerusalém, um grupo de zelotas, famílias, e também alguns membros da seita dos essênios, fugiram para o sul, refugiando-se em Massada e unindo-se aos patriotas que tinham conquistado a fortaleza. Durante 2 anos lutaram pela sua liberdade, fustigando os romanos a partir daquele lugar estratégico. Segundo Flávio Jósefo, o primeiro a fortificar esta defesa natural foi Jonatas, o grande sacerdote. Mas, quem verdadeiramente transformou Massada num reduto quase inexpugnável foi o rei Herodes, o Grande. Entre os anos 36 AC e 30 AC, seguramente por temer uma possível invasão dos exércitos de Cleópatra, construiu uma muralha com ameias que rodeava todo o cume, uma torre de vigia, grandes cisternas escavadas na rocha, armazéns, quartéis, palácios e arsenais. Estas construções foram aproveitadas pelos 960 zelotas. N. Do M. Flávio Jósefo. Nos seus livros Antiguidades Judaicas, Chiv 15, e A Guerra dos Judeus, I. Iv 7. N. Do M. Devido às escarpas abruptas que formam as paredes do rochedo, os romanos levaram a cabo uma obra faraônica na face ocidental da Grande Meseta. Uma rampa, à base de pedras e de terra branca batida. Quando a rampa, que ainda se conserva, ficou pronta, Silva levantou no final da mesma uma torre de ataque provida de um formidável ariete, conseguindo abrir uma brecha na muralha. Naquela noite, a anterior à conquista definitiva de Massada pela legião romana, os 960 zelotas que integravam um núcleo da resistência judaica tomaram uma decisão heróica. Num discurso memorável, narrado pelo historiador Flávio Jósefo o chefe dos revolucionários, Eleazar Ben Yair, perante a dificuldade da situação, decidiu que era preferível uma morte com glória a uma vida de infâmia, e que a solução mais digna seria a de rejeitar a ideia de sobreviver à perda da sua liberdade. Jósefo escreve: antes de serem feitos escravos do vencedor, os defensores, 960 homens, mulheres, velhos e crianças tiraram ali mesmo a sua própria vida com as suas mãos. Quando, na manhã seguinte, os romanos chegaram ao topo da montanha, nada mais encontraram que silêncio. E assim encontraram os romanos, conclui Jósefo a sua dramática narração, uma multidão de mortos. Mas não puderam alegrar-se com isso, embora se tratasse de inimigos. Nem sequer puderam fazer mais do que admirar o valor, a determinação e o imbatível desprezo pela morte que tantos deles tinham demonstrado ao levarem a cabo uma ação como aquela. Só 2 mulheres e 5 crianças se salvaram do suicídio coletivo escondendo-se numa gruta. Foram elas que, segundo o historiador judaico romanizado, contaram os fatos aos romanos. Massada, desde então, tem sido e continua a ser um símbolo para o povo de Israel. Um monumento ao heroísmo e aos homens que preferem a morte à perda da honra e da liberdade. Essa heróica resistência de Eleazar Ben Yair e dos seus zelotas fez com que um poeta judaico exclamasse: Massada não voltará a ser conquistada. Era fácil de perceber por que motivo o governo de Golda Meir, permanentemente ameaçado pelos seus vizinhos, os árabes, escolhera o cume de Massada como localização ideal para uma equipe de técnicos e uma série de instrumentos que devia velar pela segurança e, em última análise, pela liberdade de todo um povo. Ali, a Operação Eleazar adquiria um profundo e simbólico significado que nós soubemos respeitar. Por outros motivos, aquele baluarte também iria representar para o cavalo de Troia um símbolo histórico e inesquecível. Ao lado de Massada, na vertente oriental, os israelitas tinham aproveitado as péssimas terras formadas por depósitos de greda sedimentada, construindo um incipiente mas lucrativo complexo turístico virado para a exploração das antiguidades do cume da Grande Meseta. Desde que o eminente arqueólogo judeu Igael Yadin, catedrático de arqueologia da Universidade Hebraica, concluíra as suas escavações e os trabalhos de restauração, entre os anos 1963 e 1965, na Fortaleza Rochosa, os curiosos e visitantes tinham vindo a aumentar.
mas só a partir de 1970, quando a companhia suíça Villegraf, de Meilen, instalou um sistema de teleféricos perto da base do rochedo, é que o fluxo de turistas começou a ser considerável. O teleférico se tornaria de vital importância para os nossos trabalhos no cume. Por volta das 8h30 daquela quinta-feira, 22 de fevereiro, a caminhonete parava finalmente num amplo terreiro, muito perto da base do teleférico e de umas ainda modestas instalações turísticas. Um forte vento de sudeste, com rajadas, encharcou-nos de chuva e de um penetrante cheiro a salitre vindo do Mar Morto. Curtis, vestido de civil e protegido por um grosso capote impermeável, deu-nos as boas-vindas, convidando-nos a segui-lo até uma pousada da juventude situada a pouco mais de 100 passos. O general parecia satisfeito. Isso deu à equipe muitas esperanças. Desde o momento em que descemos da caminhonete, chamou-nos a atenção a presença naquele lugar de 4 caminhões velhíssimos e quase a caírem aos pedaços, carregados com blocos enormes de pedra de uma belíssima tonalidade alaranjada. Em volta, formando um círculo fechado, vimos também vários veículos militares e um grande grupo de soldados armados. Sinceramente, ao princípio, não associamos aqueles caminhões de carroçaria verde e sem toldo com a Operação Eleazar. Mas os judeus nos surpreenderiam novamente. Quando entramos na pousada da juventude, 2 oficiais do corpo de engenheiros do exército israelita, que, sem dúvida, aguardavam a nossa chegada, puseram-se de pé e fizeram continência. Atrás deles tinham sido colocados vários mapas e grandes fotografias aéreas, todos do cume de Massada. Curtis, depois de se livrar do seu encharcado capote verde azeitona, serviu-nos uma reconfortante xícara de café, dizendo que nos sentássemos diante dos planos.